Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Irmãos, no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que me questionaram aí no último vídeo que eu fiz. Foi um react a na verdade foi um misto, né? Um react a uma pregação, mais uma resposta que eu dei a uma pessoa que estava questionando o canal. Ficou um vídeo muito legal, se você não assistiu, volte lá e assista. Então, teve uma parte desse vídeo que o pessoal me perguntou que é sobre salvação de crianças. Então, eu vou trazer como que funciona, porque é o seguinte, é de entendimento comum que existe o pecado original. Todos nós nascemos em pecado. E aí, como que acontece? E se morre uma criança, o que acontece? Essa criança é condenada porque ela está em pecado e ela não creu em Cristo. Como que isso funciona? Bom, eu vou dar o meu parecer nesse vídeo sobre esse assunto. Então, é um assunto bem legal, é um assunto teológico e bem interessante. Eu creio que vocês vão gostar. Bom, antes do vídeo começar, antes da gente entrar no assunto, bom, vocês devem estar estranhando aqui, né, o cenário mudou um pouco, porque na verdade eu estou em viagem, não estou na minha casa, então é por isso que eu estou gravando, mas estou gravando aqui para vocês. Então, por isso eu já te peço, se inscreva no canal, dê like, curta e compartilhe o vídeo, porque isso não te custa absolutamente nada, mas ajuda bastante o canal a crescer e esse conteúdo a chegar para muito mais pessoas, tá certo? Então, se você gosta do canal, dê like, curta, compartilhe. Outra coisa também, aquelas pessoas que gostam mesmo da nossa mensagem, gostam mesmo do nosso canal, são as pessoas que se tornam membro do nosso canal. Então, eu agradeço a todos os membros do meu canal, todos os vídeos, porque são pessoas que estão nos ajudando a tornar possível aí a gente levar a mensagem cada vez mais longe. E se você tem vontade de se tornar membro, torne-se membro. Custa quase nada, custa R$ 4,99 por mês. E você tem acesso a estudos bíblicos, por exemplo, e mais coisas que eu estou pensando em fazer para os membros, tá bom? Então, conto com a sua ajuda e agora vamos lá para o nosso vídeo. Então, como eu expliquei para vocês, eu vou fazer isso daqui como uma live, tá? Não tenho tempo de editar o vídeo aí, então, porque dá muito trabalho, né? A questão da edição. O vídeo já, para você gravar, ainda tem um trabalho que você precisa de desenrolar e ainda achar uma internet decente para poder subir o vídeo. E editar ainda daria um trabalho extra e eu estou fazendo isso daqui nos meus tempos de folga aqui, tá bom? Por quê? Porque eu gosto e porque eu creio que levar a mensagem do Evangelho é uma incumbência que Deus nos deu, né? Então é por isso que eu faço o que faço, né? Bom, então vamos lá. Teve esse último vídeo em que eu fiz essa resposta, né, a uma questão que me foi feita, uma série de questões que me foi feita, e nesta resposta eu usei o vídeo de uma pregação de um ancião lá da CCB. E nesta pregação, ele trazia a ideia de que era o seguinte, que a gente, quando é criança, a gente não tem pecado, e aí quando nós crescemos, aí a gente vai pecando, esses pecados vão se acumulando, então a gente vai piorando com o passar do tempo, né? E eu comentei, eu falei, rapaz, esse cidadão, ele não entende o básico ali do evangelho, que é entender a ideia do pecado original, que todos nós nascemos em pecado. Uma criança, ela é pecadora, um neném recém-nascido, ele é pecador, então não interessa a idade. Entendeu? O potencial pecaminoso já está ali, nós nascemos em pecado, por quê? Porque herdamos este pecado de Adão. Então essa que é a ideia do pecado original. Quando Adão caiu, a raça humana caiu, então toda a sua descendência, este pecado é comunicado. Bom, na teologia reformada, Adão é chamado de cabeça federal, tá? Se vocês tiverem... Depois eu posso entrar nesses meandros mais teológico para poder dar uma explicação, mas é só para vocês entenderem. Adão é como representante de toda a humanidade. Quando ele pecou, todos pecaram. Aí você pode dizer, isso é injusto. Por quê? Por que Adão pecou? Eu pequei também. Aí você vai ter que achar injusto também Cristo. Por quê? Porque no Evangelho, Cristo é descrito como esse novo Adão, esse novo cabeça federal. Pelo sacrifício de Cristo, todo aquele que nele crê é salvo. Então você não pagou pelos seus pecados e você recebeu a salvação por misericórdia de Deus. Então, assim como Adão é o cabeça federal para o mal,
Cristo é o cabeça federal para o bem. Então, se você acha que Adão é injusto, você tem que achar que Cristo é injusto. Aí você fala assim, não quero o sacrifício de Cristo, eu vou praticar minhas boas obras para ser salvo. A má notícia é que você certamente será condenado. Então, quem questiona isso não entende todo o meandro por trás disso. Mas beleza. Mas no assunto de criança, porque esse assunto de criança é um assunto interessante e é um assunto, quando me perguntaram, inclusive, falaram assim, você não sabe a teologia reformada porque o fulano de tal falou uma coisa, o outro... Bom, primeira coisa que, mesmo dentro do mundo reformado, e aqui eu vou fazer um recorte, então você tem o pensamento dos cristãos de maneira geral, e você tem um recorte deles que são os reformados. Nem no mundo reformado isso daí tem um entendimento comum. Eu tenho esse entendimento, eu sei de pastores muito relevantes que têm esse mesmo entendimento que o meu, e é esse entendimento que eu vou passar. Se você discorda, maravilha, bota aí, diz assim, eu discordo. E beleza, e aí diz as suas razões. Talvez você me faça mudar de ideia, mas vamos lá. Eu entendo o seguinte, com base em alguns textos bíblicos, que eu inclusive trarei esses textos bíblicos aqui para poder mostrar para vocês, que as crianças, todas elas nascem em pecado, certo? Isso daí é um entendimento pacífico e comum, isso é uma certeza. Ninguém nasce santo. Isso daí é pelagianismo, tá? Então, o que o ancião estava pregando era pelagianismo. Bom, beleza. De base deste fato, eu tenho uma base de conhecimento bíblico que me faz inferir que as crianças elas são salvas. E eu vou explicar o porquê. Bom, na teologia reformada, e aí eu estou dizendo de duas confissões de fé que eu tenho certeza que são desse jeito, que é a Confissão de Fé de Westminster e a Confissão de Fé Batista de 1689. Como que se pensa essa questão de salvação das crianças? Eu já vi algumas explicações e a ideia é o seguinte, que as crianças eleitas, essas são salvas. Então, tem essa ideia na teologia reformada, que crianças eleitas são salvas. Então, portanto, a gente consegue deduzir dessa afirmação que existem crianças que não são eleitas. Só que se você pergunta, tá bom, como é que eu sei se o natimorto do fulano de tal e o natimorto do cicrano, qual dos dois era eleito, os dois eram eleitos ou nenhum dos dois era eleito? Bom, aí entra num problema que ninguém consegue responder. Porque, e outra coisa, quando nós vemos as escrituras, mesmo os eleitos predestinados são chamados e creem. Essa que é a sequência da salvação que tem lá. Então, portanto, mesmo para os eleitos, há uma necessidade do quê? De ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. Então, por quê? Nós somos salvos pela graça mediante fé. Isso está escrito em Efésios 2. Então, portanto, sem confissão de fé, ou seja, sem crer, é impossível se salvar, porque este é o meio ordinário de salvação que a Bíblia deixa muito claro, tá certo? Então, não tem um outro meio. Não tem um atalho que diz assim, a pessoa era muito boazinha, nunca ouviu falar de Cristo, mas ela é salva. Bom, todas as pessoas que defendem isso, eu peço, me dá os textos bíblicos para comprovar isso daí que você está falando. Entendeu? Aliás, esse é um problema a ser resolvido por uma boa parte do pensamento cristão aí. Bom, eu nem vou entrar nisso daqui, senão vai gerar um embate bastante grande aqui depois, entendeu? Mas assim, então, lembrando disso, então, no pensamento, nessas confissões de fé que eu estou te dizendo, talvez tenha mais que pensem do mesmo jeito, mas elas deixam essa afirmação, que crianças eleitas são salvas. Eu discordo desta afirmação, com todo respeito, porque eu acredito e entendo que todas as crianças são salvas. Não são crianças eleitas. Todas as crianças que morrem sem alcançar a idade da razão, elas são salvas. Não interessa se o pai dela era cristão, muçulmano, seja lá o que for. É isso que eu entendo com base nas escrituras.
entendeu? Então, todas as crianças são salvas. E isso se estende também às pessoas com deficiências cognitivas a ponto de não conseguirem compreender o que é dito para elas. Então, ou seja, a pessoa que é incapaz de manifestar esta fé. Porque a fé, ela tem um componente, a fé é um dom, eu acredito que a fé é um dom, mas ela tem um componente que é um componente de raciocínio. Você tem que pregar uma mensagem e a pessoa tem que crer na mensagem, tá certo? Então, é desse jeito que eu entrego. Eu sei que quem defende a ideia de crianças eleitas são salvas, somente as crianças eleitas, porque eles criam um mecanismo que, de algum modo, a fé é embutida na criança, mesmo sem ela ter ouvido o evangelho e tal, e não sei o que lá, e é salva. É mais ou menos este método. Porém, eu não consigo ver base bíblica para isso, entendeu? Eu não consigo enxergar base bíblica para isso. Então, portanto, por isso que eu faço as afirmações. Bom, você pode me dizer, bom, Leonardo, você está falando, e aí, qual a base bíblica para isso? Bom, eu vou pegar aqui 2 textos e aí a gente detalha um pouquinho mais esse negócio. É um assunto interessante, tá? É um assunto teológico, mas um assunto muito interessante. Eu vou colocar aqui na minha tela completo. O primeiro texto que eu vou pegar aqui é o texto de Mateus, capítulo 18, verso 3, que está aparecendo aí na sua tela. Deixa eu ver só uma coisa aqui, se eu consigo dar uma aumentada. Deixa eu ver se isso aqui é esse aqui. Pronto. É só para ver se fica melhor aí para vocês. Bom, vamos lá. Os discípulos estavam tendo uma disputa ali, dizendo o seguinte: qual era a disputa? Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando quem é, porventura, o maior no reino dos céus. Só para você ver a mentalidade humana, como que funciona, né? Ele, não, beleza, nós vamos ser salvos? Maravilha, tá bom, mas quem de nós aqui vai ser o coronel lá no reino dos céus, não vai ser o maior? Bom, aí Cristo respondeu de uma maneira muito interessante e disse, Jesus chamando uma criança, então o que ele fez? Ele chamou uma criança, deixa eu realçar aqui, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Bom, eu não vou fazer exegese desse texto, porque aqui não é ideia a gente estudar o texto de Mateus. Mas assim, você vê que por textos como esse, inclusive deixa eu só ver aqui uma outra coisa aqui antes de continuar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar ali só para ver. Tá aqui. A gente vê em textos como esse que Cristo ele tinha um certo apreço pelas crianças, ele tinha um tratamento muito especial com crianças. Então eu entendo que a salvação de crianças e de pessoas similares a crianças, então a gente está falando dessas pessoas que são deficientes no entendimento. Aqui Cristo estava passando uma outra mensagem que está aqui no texto. Mas eu já disse, não vou fazer a exegese desse texto porque não nos interessa nesse momento. Mas aqui a gente consegue extrair uma segunda coisa desse texto, que é essa ideia de que Cristo tinha um tratamento especial para as crianças. Por quê? Apesar de a criança ser pecadora, apesar de a criança não merecer a salvação, apesar da criança nascer com pecado diferente do que aquele ancião falou, assim como nós, que cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, isso não nos tornou uma pessoa melhor do que as outras pessoas. Na verdade, somos pecadores, somos pessoas que carecem da misericórdia de Deus, mas Deus quis nos salvar. Então eu vejo esse, entre aspas, salvo-conduto também passado às crianças por conta de textos como esse. Não é só esse texto, eu vou pegar aqui, no mesmo evangelho, esses textos, tá? Só para vocês saberem, eu vou citar só Mateus aqui, mas vocês podem ir nos evangelhos sinóticos, né?
que é Marcos, Lucas, que são evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus. Você vai ver que lá também tem esses textos, tá bom? Vamos aqui, ó, no capítulo 19, versículo 14 e 15, né? Quer ver, ó, que eu vou trazer aqui, ó, que onde Cristo fala, deixar vir a mim as criancinhas. Ó. Trouxeram, então, algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto a mão, retirou-se dali. Inclusive, se a gente pegar, por exemplo, na tradução NVI, este mesmo verso, você vai ver aqui, ó, 14 aqui, vocês vão ver que é um negócio interessante. Vai estar escrito assim. Então Jesus disse, deixai vir a mim as crianças, e não os impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Então, essa ideia, ou seja, o reino dos céus é delas e de pessoas semelhantes a elas. Se lembrar que a tradução aqui vem do grego, então precisa se ajustar dar um certo ajuste para poder extrair a realidade do texto. Então, justamente por textos iguais a esses, eu imagino que existe um tratamento especial, um salvo-conduto para a criança. Não que... E aí quem critica geralmente fala, então quer dizer que a criança era salva, quando ela cresce ela perde a salvação? Não, na verdade, como eu creio em um Deus todo-poderoso e que ninguém é peru, né, que morre de véspera, né? Então, o que acontece? Eu acredito que aqueles que Deus, no seu conselho secreto, permite que a pessoa... na infância vem acontecer uma tragédia dessa de morrer, né? Essas pessoas já são pessoas que são eleitas e pronto, foi Deus que permitiu. Porque quem critica diz assim, então deixar as pessoas crescer seria um erro. Ué, mas eu entendo que Deus é todo-poderoso e todo mundo tem a sua hora determinada. Então, mesmo que esse conceito seja entendido dessa forma, isso não faz com que as pessoas querendo salvar as outras cometam esses absurdos, né, que o pessoal comenta. Então, por isso que eu creio num Deus todo-poderoso, um Deus que age segundo o seu beneplácito e tudo acontece segundo o mandato dele. Então, para mim, a permissão que Deus dá para pessoas infantes, né? Ou pessoas com deficiências graves de cognição, elas partam, né? Então, isso daí são pessoas que são eleitas. Então, eu vejo esse salvo-conduto nas Escrituras. Eu não consigo dizer que apenas os eleitos, porque para mim todas são eleitas, entendeu? Todas as crianças são eleitas, porque eu vejo esse tratamento especial. Eu sei que aqui a gente pode entrar num debate teológico e as pessoas estão dizendo, não é no texto, diz assim, deixai vir a mim, então é só as crianças que vão até Cristo. Mas não é isso que o texto está querendo dizer, né? Eu falo assim, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino do céu. Entendeu? Das crianças. Então, a ideia ali é essa, do texto. Bom, mas esse é um imbróglio teológico e que tem diversas opiniões, e eu já vi debates homéricos aí sobre esse tema. Eu mesmo já debati esse tema com alguns irmãos em Cristo que discordavam do meu ponto de vista, e a gente debateu, teve alguns que mudaram de posição e vieram para o meu lado da força, né? Mas teve alguns que não, que mantiveram e tá tudo bem também. Você discorda, não tem problema não. Mas as justificativas para dizer o oposto, eu não consigo achar base bíblica para isso, eu não consigo ver esta base bíblica. Apesar de saber que as pessoas, você tem pecado original, você tem este pecado que está intrínseco à sua natureza. Eu não vejo condenação baseada em pecado original. Eu vejo a condenação baseada em obras. Quer ver? Eu nem tinha preparado isso, mas deixa eu só pegar aqui o texto
Eu não tinha nem lembrado desse texto, eu lembrei desse texto agora, quer ver? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem que achar. Ah, aproveita que eu estou procurando aqui o texto, tá? E já dá like no vídeo, já curta, já compartilha, se inscreva no canal, que eu vou mostrar aqui, ó. Quer ver? Acho que está até marcado aqui, mas eu não tinha preparado isso. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos pegar o julgamento do grande trono branco, que está lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículos 11 a 15 aqui, ó. Aqui mostra a chegada, né, de Cristo, para fazer Cristo como juiz, né, na presença dele. Aí diz lá: vi os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, está no versículo 12 aqui, né? Outro livro, que é o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, olha aqui, ó, segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele estavam, e está escrito o quê? Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, o que eu vejo nas Escrituras é que o julgamento é por obras. O julgamento ele é feito por obras. A verdade é que se Deus julgar todas as nossas obras, não há um que se salve. Por isso que a salvação é pela graça mediante fé. Mas a condenação é por obras. Então, se você quer se justificar pelas suas próprias obras, maravilha. É só você ter a consciência de que você vai conseguir chegar perante Deus e falar: Senhor, olha aqui minhas obras, olha que negócio lindo que eu fiz aqui. Entendeu? Olha que não te desagradei um dia na sua vida. Se você tem essa confiança, vá firme. Você não precisa crer em Cristo. Você vai ser julgado segundo as suas obras. Eu sinto lhe dizer, aliás, deixa eu até mostrar o texto aqui, ó. Eu sinto lhe dizer porque é o seguinte, ó. Aqui diz assim: então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Então todo mundo foi julgado pelas obras aqui, certo? Ó, esta é a segunda morte. Bom, e se alguém não foi achado, aonde? Escrito no livro da vida. Ou seja, você tem um livro da vida. O livro da vida é exatamente as pessoas que creram em Cristo. Então, todos que foram julgados pelas obras foram onde? Para o lago de fogo. É esse que é o ponto. Porque não há obras o suficiente para te livrar da condenação. Por isso que a salvação é por fé. Mas a condenação é por obras. A condenação é por obras. As pessoas precisam desempenhar obras e estas obras serão julgadas segundo o juízo de Deus. E aí, segundo o juízo de Deus, ninguém fica de pé. Ninguém fica de pé. Então, por isso que nós cremos em Cristo e pregamos Cristo como seu único e suficiente Salvador. É suficiente por quê? Porque é o único capaz de te salvar e você não precisa de nada além de Cristo para ser salvo. E aí, obviamente, a relação do cristão com obras, eu já tenho outros vídeos que explicam isso. Bom, mas essa é a minha posição. Se ficou claro, deixem aí o like, podem comentar aí, não, ficou claro para mim, eu pensava nisso, não pensava nisso. Se ficou alguma coisa que precisa ser explicado melhor, coloquem aí também que eu faço um outro vídeo e explico melhor, tá bom? Então, agradeço a todos que estão aqui, que ficaram até aqui, assistiram o vídeo, dê like, curta e compartilhe e nos vemos no próximo vídeo, que Deus abençoe, tá?